pessoas teriam comichão nos ouvidos, né? Para ouvir, né? Quão difícil é perpetuar esse ensino para aqueles que, de certa forma, não querem ouvir. Essa é a grande verdade. Eu costumo dizer que nem Deus fala para quem não quer ouvir. Né? Nem Deus, pegou essa chave aqui. Nem Deus fala para quem não quer ouvir. Já começou bem, hein? Jesus, ele ensina, né, que a gente não deve lançar pérolas. Verdade. Aos porcos. Eu estava falando uma frase ontem, eu lembrei aqui também. Charles Spurgeon diz que enquanto jovens aprendemos, mas quando maduros compreendemos. Eu acho que a gente só ensina o que a gente compreende, que a gente tem noção, a gente realmente conseguiu captar aquela palavra. E não tem como eu ensinar algo que eu não aprendi, sim, que eu não entendi, que eu não tenho compreensão. Então hoje a gente vê muita gente como chamaram Paulo uma vez de paroleiro, né? Tagarela, que ele estava falando coisas que ele não sabia, mas na verdade não. Paulo ensinava aquilo que ele realmente sabia. E a gente vê hoje uma dificuldade nessa geração de não querer ouvir. Ou querer ouvir apenas aquilo que massageia o ego deles, perfeito, aquilo que anima eles, aquilo que empolga eles. Eles têm uma dificuldade muito grande de ouvir o que precisa ser ouvido. E a gente não pode se dobrar a essa geração que quer comer apenas o que eles querem comer. Eles precisam comer aquilo que eles precisam, devem comer. Perfeito. Se eu for ficar perguntando para o meu filho todo dia o que ele quer comer, ele vai querer comer batata frita o dia todo e todo dia. Ele vai querer comer coisas que realmente não vão trazer substância, não vão trazer estrutura para ele, peso, né, para ele. Eu lembrei também do povo, o povo quando estava caminhando no deserto, que Deus deu maná para eles, eles perguntaram, o que é isso? Isso é maná. Isso é comida dos anjos que o povo, infelizmente, acabou rejeitando. Só que é impressionante que eles ficaram 40 anos ou um pouco mais no deserto sem ter doença, sem ter enfermidade, sem terem baixa na saúde, na qualidade de vida. Então, Deus deu ao povo não o que o povo queria, mas o que o povo precisava. Perfeito. E nós hoje também precisamos ter essa compreensão. Que a gente não dilua e não dobre o evangelho em uma geração que não quer receber a palavra do evangelho. Eu acho que a grande questão da gente é essa, entender que eles não devem receber o que eles querem, mas o que eles precisam receber. E nós, como liderança, enquanto pastores, a gente não deve ficar se dobrando neles, não. A gente precisa dar a eles aquilo que eles precisam se alimentar. Mas também eu acho que, como a gente está falando de ensino, a gente precisa falar de quem ensina, né? Então, assim, nós estamos numa geração que é tudo muito rápido. A velocidade da informação é quase que instantânea, né? Então, muitos, vamos dizer assim, líderes, né? E a gente está falando aqui de igreja, de palavra de Deus, ao invés de fazer como você acabou de falar, de dar o que precisa e não o que eles buscam, eles estão se adequando ao público. Sim, então, para, vamos dizer, conseguir resultados, eles abrem mão de dar o que precisa. Estão mais preocupados, e aí eu vou trazer para a questão familiar também, né, de pai e filho. Muitos pais estão abrindo mão de ser pais para ser amigos, porque estão preocupados em, poxa, será que meu filho vai ficar magoado comigo? Ele não pode ficar magoado comigo porque eu vou falar não para o meu filho. E o pastor não pode ter essa preocupação. Se você está em amor, ensinando, disciplinando, e a nossa maior preocupação é, eu estou agradando o meu Senhor? Se eu estou agradando o meu Senhor, mesmo que a palavra seja dura, seja... me vê agora a memória, eu lembro quando adolescente, tinha um produto que a propaganda dele era assim, Atalaia Jurubeba, amarga, mas resolve. Eu lembro que o meu avô, todo dia ele tinha um hábito de macerar jurubeba, pegar aquele sumo e beber. É amargo demais. Ele falava que era bom para o fígado. Então, muitas vezes a palavra é amarga, mas é ela que vai resolver o seu problema. Uhum. Aquela que é doce, os manjares do rei, não vão resolver a sua vida.
E palavra de Deus é uma palavra sempre de confronto, de desafios para a gente, de sempre buscar melhorar. Nunca ficar, eu já alcancei tudo que eu tinha que alcançar, não tem mais nada. Por isso é uma fonte. Fonte não para de jorrar. Não é um lago onde a água está parada, onde a água está morta. Então eu vejo assim, em nós que somos formadores de opiniões, que estamos ali ministrando sobre vidas, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para ser ministrado, a gente tem que ser fiel à palavra, à vontade do Senhor, sem estar preocupado com o resultado final, porque o resultado final não depende de nós, depende do agir de Deus. Então, acho que a gente precisa estar tranquilo em relação a isso. E também, eu estou falando assim, um paralelo entre líderes e pais. Você precisa estar preocupado, pai e mãe, preocupado em fazer o seu melhor. O resultado final vai depender da escolha do seu filho. Perfeito. É exatamente isso, né? A gente tem falado sobre ensinar a verdade, né? Eu costumo falar que a verdade ela precisa ser falada, né? Se essa verdade ela te confronta, quem tem que mudar é você, não é a verdade. A verdade vai ser sempre a verdade, né? E a verdade é a palavra. E dentro desse contexto aqui do que nós vamos aplicar aos nossos filhos, né? E dentro do contexto de igreja, né? O pastor Guilherme muito bem colocou, tem muita gente querendo melhorar de vida, onde na verdade o Senhor quer transformar as nossas vidas, Ele quer nos dar uma nova vida, né? Às vezes a gente quer um paliativo, né? Chega uma dor de cabeça, toma dipirona e acha que tá tudo bem, onde na verdade o Senhor quer tratar a causa que tá dando a dor de cabeça. E é exatamente isso, é a verdade sendo aplicada, aquilo que nós necessitamos e não apenas aquilo que vai nos satisfazer ou atender a nossa necessidade momentânea, né? A palavra é o que vai permanecer e que vai dar os frutos lá na frente, né, na vida da criança. Isso é verdade, ela não é dita, a mentira ela prevalece. E aí faz muito o que o pastor Guilherme, o pastor Gabriel, falou, né? De uma palavra diluída. Né? Quando você não fala a verdade, vem um monte de falsas verdades, né? Pseudos-verdades, né? Acerca do que é reino, do que é palavra, de como você deve agir, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, ou pode tudo. E aí isso acaba prevalecendo, né, pastor? Temos uma geração, o pastor Guilherme levantou essa bola, eu quero continuar com ela no alto, quero deixar ela cair, não? Aí, essa galera é top. De pais, né, e líderes, são lideranças que acabam não entendendo o seu papel na vida do filho, na vida da criança, né? O nosso dever é fazer igual, eu gosto muito daquela parábola dos dois filhos, eu não falo da parábola do filho pródigo, a parábola do pai e dos dois filhos. Aquele pai estava tão consciente de que fez o melhor para o filho, que ele não tinha culpa, ele não tinha ressentimento, ele não tinha nenhum peso de que ele deveria ter feito mais alguma coisa. Ele fez o que ele deveria fazer, tanto que o filho reconhece quando está na necessidade. O filho reconhece que o trabalhador do pai dele come melhor do que ele, que é filho. Ele diz, na mesa dos trabalhadores do meu pai não tem ausência, não há necessidade, lá há fartura de pão. Ele não diz na mesa dos filhos, ele diz na mesa dos trabalhadores. Se na mesa do trabalhador tinha, imagina na mesa do filho. Então aquele filho, ele entende que a culpa não está no pai, a culpa está nele. E ele vai voltar na ideia de, será que o pai me recebe de novo? Então, a gente precisa ter essa segurança enquanto pais e enquanto líderes. Fiz o que eu tinha que ter feito. Eu entreguei o meu melhor, fiz com excelência. O pastor Guilherme também falou uma coisa, eu lembrei aqui. Moisés, com 120 anos, toda aquela geração que saiu do Egito havia morrido. Uma nova geração nasce no deserto e agora Moisés, com 120 anos, tem que falar para uma garotada de 40 anos para baixo. Desafiador. O cara com 120 anos vai comunicar a palavra para uma geração que não tem a mesma percepção, o mesmo olhar. Existem vocabulários de antigamente que a gente não usa nem hoje mais, né? Foram sendo caducou, né? E a geração de hoje não entende. Internet de escada é uma coisa que ele não sabe o que é. Ele não tem noção do que é esperar da meia-noite. Ficha telefônica, então? Aquele barulhinho... Eles não entendem isso. Não sabe nem o que é isso, né? Meu Deus. Ficha telefônica. Como que também comunica? Orelhão, meu Deus. Como que fala com essa geração? Eu não sou dessa época não, mas eu vi na internet isso. Entendi. Como que fala com eles? Eu acho que também é desafiador. Falar a verdade, mas de um jeito que eles entendam. Perfeito.
É exatamente Eu acho o que texto isso, eu fala, acho que isso né? também deve ter levado em consideração, enquanto pais, enquanto líderes, como que a gente fala com eles, porque o alvo é passar a verdade para eles, mas existe também um jeito de passar a verdade. Perfeito. Existe um jeito de comunicar. Existe o caminho que o texto vai falar, Sim, né? sim. Como transmitir isso, né? O texto vai falar assim, ensina a criança no caminho, né? E esse caminho, imagina que você pegue um feijão, né? Algo sólido ali, dá para um recém-nascido. Então, essa palavra, esse caminho tem que ser mostrado ao passo que gere fruto na vida Sim. daquela criança, né? Então, eu estava até vendo esses dias, né? A Price muito mais sensível do que eu, né? E aí a gente, assim, já entrando nessa questão do exemplo de que nós exercemos sobre os nossos filhos, né? A gente saindo do elevador, eu falei assim, filho, dá tchau, filho. Aí a Price falou assim, não fala isso pra ele. Dê tchau, porque ele vai ver você dando tchau e vai dar tchau, né? Então, assim, de sermos referência e exemplo para os nossos filhos, né? Mostrar para ele como se procede nas diversas situações da nossa vida, né? Então, nós somos referência, exercemos essa liderança como pais, né? Como líderes, que nem o pastor Gabriel estava falando aqui, nós precisamos assumir o nosso papel, né? Com autoridade, com discernimento dos tempos ali, aplicarmos a palavra e indicarmos o caminho que o texto está falando para os nossos filhos, né? E tem uma parte B que a gente vai falar mais na frente aí. Mas aí tem algo, a gente vai entrar num tema, talvez que seja até um pouco mais polêmico, mas só para a gente poder fechar esse ciclo aqui. Eu acho que há uma como é que eu vou colocar? De certa forma, as pessoas acham que vamos supor que eu chegue agora no Evangelho, eu sou novo na fé, né? E, de certa forma, as pessoas acham que a gente deve estar falando com elas, ou falando sobre a palavra, ou pregando aquilo a respeito, enfim, do reino, como criança. Se eu sou novo na fé, eu sou menino na fé. Se eu sou menino na fé, automaticamente eu sou, né? Eu estou iniciando. E aí eu acho que é muito por isso, por esse cuidado talvez que a gente tenha, tipo assim, eu vou minimizar como falar para não magoar ou não falar a verdade que eu tenho que falar, talvez a gente demore um pouco para que esse negócio engrene, para que realmente a pessoa possa entender que, peraí, aceitei Jesus, glória a Deus, você tá bem na fita, meu amigo. E a partir de agora? A partir de agora, o negócio vai piorar um cadinho pra você, mas se você seguir por esse caminho, se você ler essa palavra, se você tiver relacionamento com Cristo, o negócio vai dar certo. Vai ter uma cova de leões ali, vai ter uma fornalha por aqui, você vai ter que, de repente, em algum momento abrir o mar vermelho pra cá ou pra lá, mas de glória em glória, você vai avançando aí. Porque senão a gente fica muito... e aí entra na parte do confronto que a gente tá falando muito aqui. As pessoas não querem ser confrontadas. E se a gente não de certa forma, não abre esse caminho, né? Aí, falar no meio empresarial, se fala muito nisso, né? É usar a andragogia, né? Que é falar para adulto. Falar com criança, a gente deixa para falar com as tias da classinha, que as crianças estão iniciando agora, estão num novo contato com a palavra do Senhor, e às vezes até elas dão um banho na gente, né? Quando vai olhar para as crianças, elas já estão lá, enfim... Já até dá um banho na gente. Mas vocês não acham que é isso? Acho que a gente tem que começar, e é óbvio, tudo em amor, tá, querido? Eu não tô falando aqui de ser grosseiro, eu não tô falando aqui de, né, de só ficar apertando Não, eu tô dizendo em amor, falar aquilo que tem que ser dito. Não sei se eu fui claro. Sim, sim. Tudo gira em torno do amor, né? Eu costumo falar que todas as ações de Deus nas nossas vidas giram em torno do amor. Da mesma forma, né? E aí falando de pais para filhos, né? E quando a gente entende isso que o Marcos está falando, não é que nós vamos simplificar, né? A verdade, ela vai ser profunda tanto para a criança quanto para o adulto. Mas a aplicação dessa verdade para a criança, né? Não é que você vai diminuir ou que você vai menosprezar a forma que você vai falar com ela, mas fazê-la entender como ela pode aplicar aquilo na sua vida, né? Imagine que você vai para uma criança falar conceitos, né? Se eu estiver sendo claro aqui, né? Teológicos, por exemplo, mas você vai ensinar para ela como que ela pode exercer, dividindo o brinquedinho com um colega, né? Compartilhando, enfim, influenciando